Então, vamos lá. Bom dia a todos, iniciando a nossa gravação, nossa aula de hoje. Hoje vamos finalizar o estudo do Plano Municipal de Educação de Araucária. Paramos na meta 5. Nós vamos ler todas as metas, são 25 metas que tem no plano, as metas e estratégias que têm relação com a educação básica, a gente vai estudar por completo. As que forem ensino médio, ensino superior, a gente só vai ler as metas, tá? Daí a gente não entra nas estratégias, ok? Vamos para aquilo que nos interessa, que a gente tem que ter foco naquilo que vai cair no concurso, né? Que é um concurso para séries iniciais, então, e educação infantil, então a gente vai focar nessas metas que é o que nos interessa. Terça-feira, nós vamos estudar o último documento que está faltando aqui na nossa lista de itens do edital, que é a Diretriz Curricular Nacional para a Educação Étnico-Racial e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, e como essa diretriz acontece na rede pública de Araucária, tá? Para quinta-feira, vamos fazer um simulado, e aí eu vou conversar com vocês e vou avisá-los, tá? Eu só tenho que ver o dia, que eu vou fazer, acho que um dia à noite, uma revisão. Vocês já estão mandando lá no grupo de WhatsApp os temas que vocês querem, daí eu estou preparando os slides para ser mais prático, né? A gente já leu todos os documentos por completo nas aulas, né? Então, a gente só vai fazer uma revisão, vou pegar os principais pontos, e aí eu vou agendar com vocês, ou uma manhã, ou um dia à noite, para a gente fazer um aulão, como se fosse um aulão de véspera, tá? Não estava lá no nosso cronograma, né? Mas é um plus aí para vocês se sentirem mais preparados para o concurso. Alguns professores estão me mandando mensagem, dizendo, Maeli, já estudei todos os itens do edital, já está tudo ok. O que você orienta a fazer agora? Assim, ó, uma das melhores estratégias, o que eu sempre fiz, né, e obtive sucesso aí nos últimos concursos que eu acabei passando, é simulado. Até eu falei para o pessoal ontem ali, né? Ah, mas não tem tanta prova da banca. Não tem problema, pode fazer de outras bancas, desde que seja aí para docência, dentro dos temas que, então, BNCC, LDB, até português, matemática, isso ajuda muito, tá? Então, imprimam ou baixem, né? Tem alguns sites que disponibilizam, vários sites disponibilizam provas de professor de séries iniciais ou de pedagogo. Treinem. E como eu já orientei vocês, as questões que vocês errarem, vocês vão anotando, tá? Para pesquisar. Então, eu errei uma questão lá sobre o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Anota o número dessa questão, quando você terminar lá o simulado, você vai, questão por questão que você errou, pesquisa e escreve. Então, qual seria a resposta certa? O que eu errei? Tá? Então, façam essa revisão, isso é muito importante, isso ajuda muito. Português e raciocínio lógico, a mesma coisa. Façam provas de português, façam provas de raciocínio lógico que estão disponíveis aí na internet, e tudo que vocês errarem, vocês pesquisem depois, porque isso ajuda, tá? Ajuda muito. Nessa reta final, principalmente, que, eu já estudei tudo, não sei mais o que estudar. Então, taca-lhe pau aí nos simulados, tá bom? Então, vamos lá. Papel e caneta na mão. Quero que vocês anotem todas as metas, tá? Eu acho que é importante, vai fazer com que a gente grave. Geralmente, eles trabalham em cima da meta, né? A gente, como eu falei, a gente está lendo a estratégia até para entender como eles vão colocar essa meta em prática. Mas a gente tem que se concentrar na meta, porque geralmente a pergunta, ela gira em torno da meta, tá? Então, meta 5 do plano municipal. Lembrando que todo plano municipal, ele tem como base o plano nacional. Então, nunca é divergente. Um dialoga com o outro. Mas o que é o plano municipal? É como o município vai colocar o plano nacional em prática. Então, no município de Araucária, aquele plano municipal a gente vai colocar em prática dessa forma, tá? Então, tem as aulas completas do plano nacional na sala de aula, não deixem de assistir todas as aulas, é longo também, mas vale a pena, né? E aí, assistindo as aulas do plano nacional e acompanhando aqui as aulas do plano municipal, vocês vão estar com
todas as metas aí do plano bem fresquinhas para fazer a prova, tá? Então, meta 5, alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Isso aqui até foi uma pergunta da Marluce na última aula, e aí a gente vem aqui reiterar, lembrando que plano nacional e plano municipal tem como meta alfabetizar as crianças até o final do 3º ano. BNCC, 2º ano, tá? Então, prestem atenção na pergunta, se vier alguma coisa. Acredito que eles, até agora, não vi ninguém fazendo pergunta com relação a isso, porque pode causar aí alguma divergência pessoal, mas, se perguntar, BNCC, 2º ano, plano nacional, plano municipal, até o final do 3º ano, ok? Então, vamos lá. Quais são as estratégias para que todas as crianças se alfabetizem até o final do 3º ano do ensino fundamental? Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, sobre o pessoal aqui, nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização de todas as crianças. Então, primeira estratégia é fazer uma articulação aí com a pré-escola, né, para que haja uma continuidade e que a pré-escola já dialogue com a escola, né, nas suas ações, e que a escola também dialogue com a pré-escola, né, para que haja essa continuidade e não haja uma ruptura e as crianças possam aí se alfabetizar plenamente. Muito bem. Pesquisar, selecionar e utilizar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados dos sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas preferencialmente como recursos educacionais abertos. Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos estudantes, considerando as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade. Então, olha o quanto as tecnologias educacionais estão presentes, né? Fica aí até para colocar aqui como uma flechinha aqui, né? O quanto eles estão enfocando aí nessas tecnologias educacionais para auxiliar nesse processo de educação, tá? Tecnologias educacionais, práticas pedagógicas inovadoras, né? Então, sair do tradicional, ou seja, sai do beabá, né? Se atualiza, professor, né? E também a rede de ensino, né? Vamos sair do beabá e vamos buscar aí tecnologias, práticas inovadoras para assegurar a alfabetização efetiva de todas as crianças. Muito bem. Meta 6. Ampliar progressivamente a jornada escolar dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, como prevê o Plano Nacional de Educação. Lembra? Um está dialogando com o outro. No Plano Nacional está previsto, né, a ampliação da jornada de ensino, e aqui eles também estão buscando essa ampliação como uma meta. Quais são as estratégias? Instituir e estender, então eles vão instituir o ensino integral e estender progressivamente, em regime de colaboração com os governos estadual e federal, programas de ampliação da jornada escolar para os estudantes, mediante a oferta do ensino fundamental da educação básica em tempo integral, com infraestrutura, material e humana para atender a demanda. Atender as escolas do campo, considerando as peculiaridades locais. Promover a implantação gradativa de complexos pedagógicos, centros municipais de educação cultural, para atendimento de estudantes, profissionais e comunidade em geral. Modernizar e promover a manutenção e o aprimoramento do espaço físico das unidades educacionais, com padrões arquitetônicos acessíveis e que garantam espaços pedagógicos e modalidades diferenciadas, como língua estrangeira, literatura, artes, esportes e outras, no turno e ou contraturno,
com acervo adequado às diretrizes municipais de educação e também às propostas pedagógicas. Então, aqui, se eles perguntarem como o município de Araucária pretende aí instituir ou colocar em prática a meta 6 de ampliar a jornada escolar. Olha só, implantação gradativa de complexos pedagógicos e centros municipais de educação cultural. E o que eles vão oferecer lá? Língua estrangeira, literatura, artes e esportes, né, no contraturno, tá? Então, aqui, algumas ações importantes sobre a questão da ampliação da jornada. Meta 7. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais do IDEB 2021. 6,4 nos anos iniciais do ensino fundamental, 5,9 nos anos finais do ensino fundamental e 5,1 no ensino médio. Anotem esses números, tá? Qual é a meta para o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em Araucária? Então, anos iniciais, 6,4. Anos finais, 5,9. E ensino médio, 5,1. Acima da média nacional, né, eles pretendem aí avançar na média do município. Quais são as estratégias para conseguir essas médias? Conduzir o processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica por meio da construção de instrumentos de avaliação institucional que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática. Definir uma política de ações partindo dos dados oficiais de resultados de desempenho educacional das unidades de ensino no âmbito municipal, com o objetivo de garantir a equidade no acesso, permanência e avanços aos níveis mais elevados de ensino. Estimular a realização de concurso público para a contratação de profissionais da educação, com licenciatura em Artes e Educação Física, para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental. Assegurar no orçamento público municipal investimento mínimo estabelecido pela Lei 93/94, visando a sua contínua ampliação. Muito bem, meta 8. Contribuir para que o Estado e a União elevem a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano para as populações do campo e dos 25% mais pobres e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, vamos ler essa meta novamente. Contribuir para que o Estado e a União elevem a escolaridade média da população, elevar a média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar 12 anos de estudo até o ano de 2024, que é o último ano de vigência do plano, para as populações do campo e os 25% mais pobres do município. Tá bom. Embaixo do negócio. Dá um oi para as alunas da mamãe. Querido. Vamos lá. Como que eles vão fazer para colocar isso em prática? Quais são as estratégias? Então, ampliar a oferta de educação infantil no campo para crianças de 0 a 3 anos nas suas comunidades, estimulando o atendimento em período integral. Por que isso, gente? Para que os pais possam concluir os seus estudos, os filhos precisam estar na escola, né? Universalizar a oferta da educação infantil para as crianças de 4 e 5 anos no campo, estimulando o atendimento em período integral. Garantir a oferta de atendimento educacional especializado e complementar e suplementar no campo às crianças e estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação. Viabilizar a educação de jovens e adultos nas comunidades do campo. Cultivar a identidade dos povos do campo, valorizando sua cultura e sua história. Garantir o transporte escolar das crianças e estudantes em todas as etapas e modalidades de ensino, com veículos que atendam às especificações definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMetro, em regime de colaboração com o Estado e a União, sendo compartilhada, financeira e ou material compatível com a demanda correspondente. Estimular que o tempo máximo de permanência no transporte escolar no campo seja de 30 minutos para as crianças da educação infantil e de 60 minutos, né, no máximo, para os estudantes do ensino fundamental. Aprofundar a temática da educação do campo nas diretrizes municipais de educação. Nós estudamos esse item lá na diretriz. Promover e ampliar ações articuladas entre todas as secretarias municipais para atender às necessidades das populações do campo anualmente. Democratizar e universalizar a oferta dos níveis, etapas e modalidades do ensino para a educação do campo, cabendo ao município articular com o Estado a oferta dos anos iniciais do ensino fundamental e do ensino médio, nas suas diferentes modalidades, superando a política de dualidade. Suprir as necessidades de reestruturação e aquisição de equipamentos tecnológicos para escolas do campo, bem como a garantia de acesso à rede mundial de computadores. Estimular o transporte aos profissionais que atuam nas unidades educacionais do campo. Garantir formação específica para profissionais que atuam nas unidades educacionais do campo, de forma sistemática e permanente, nos princípios do Decreto Presidencial 7.352, de 2010. Acompanhar a revisão das normas para a educação do campo, da Rede Pública de Ensino de Araucária, no Conselho Municipal de Educação, de forma a incorporar estratégias desse plano. Realizar anualmente conferências municipais de educação do campo de Araucária. Então, olha que meta importante, né? Eles elaboraram aqui uma meta bem específica, com estratégias bem específicas para a população do campo e visando também atender a população mais pobre, né? Do município, para que eles alcancem aí essa escolarização de, no mínimo, 12 anos, tá? Então, uma meta bem relevante aí para o município. Meta 9, elevar a taxa de alfabetização da população com idade igual ou superior a 15 anos, anotem esses números, para 93,5% até 2015 e até o final da vigência desse plano, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Então, plano importante para a alfabetização de jovens e adultos, nos interessa com certeza, porque na educação básica, né, a EJA faz parte também do atendimento, tá? Como é uma meta de alfabetização, a gente vai ler todas as estratégias também. Então, o que eles pretendem fazer para erradicar aí o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% o analfabetismo funcional no município? Primeira estratégia, atender a 100% da demanda manifesta. Assegurar a oferta obrigatória e gratuita da educação de jovens e adultos nos anos iniciais do ensino fundamental e médio, na esfera municipal e estadual de ensino. Então, o município também vai oferecer educação de jovens e adultos. Promover chamadas públicas regulares para a EJA. Realizar diagnóstico para identificar demanda ativa por vagas, garantindo a previsão para o ano seguinte. Assim, pode se organizar com relação às classes, professores e tudo mais. Garantir a oferta da EJA para as comunidades do campo. Garantir condições físicas, materiais e humanas para o pleno desenvolvimento das atividades pedagógicas da EJA. Garantir a distribuição de material didático adequado aos estudantes da EJA e promover a produção de material didático pedagógico aos estudantes da EJA com especificidades próprias do contexto ou região. Promover ações articuladas entre as secretarias de educação, assistência social do trabalho e emprego e empresas, propondo adequação de horários na EJA para que os funcionários frequentem as aulas. Promover a ampliação do universo cultural dos estudantes da EJA em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
atualizar a diretriz curricular, observando as especificidades da EJA. Promover a articulação entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com famílias, a fim de dar continuidade do atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento, com idade superior à faixa etária da escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida. Fortalecimento da garantia de direitos dos estudantes da EJA, com o acompanhamento dos atendimentos clínicos, bem como a articulação dos diversos conselhos municipais da rede de proteção, a fim de atender necessidades específicas dos estudantes da EJA. Promover o exame de equivalência aos estudantes com mais de 15 anos de idade, para as séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, que permita aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos com a verificação por meio de atividades a qualquer tempo. Promover a divulgação dos exames específicos de avaliação, que permita aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 anos de idade, dos exames de equivalência da rede estadual e o INSEJA do governo federal. Muito bem, então aqui as metas para alfabetizar, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% o analfabetismo funcional. Meta 10. Requerer que o Estado oferte no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. Então, como é educação profissional, não vamos ler as estratégias, mas anotem essa meta também, que é uma meta que o município vai propor para o Estado do Paraná, né, a Secretaria Estadual de Educação, para que oferte 25% de matrículas da EJA no ensino fundamental e médio, integrada à educação profissional. Meta 11. Aumentar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Então, também outra meta relacionada à educação profissional e técnica de nível médio. Meta 12, colaborar para elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas no segmento público. Então, também meta para o ensino superior. Meta 13. Estabelecer cooperação para elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores no corpo docente em efetivo exercício. Meta 14. Estabelecer regime de cooperação para elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, stricto sensu, de modo a cooperar para atingir a meta nacional. Meta 15. Garantir em regime de colaboração entre União, os estados do Distrito Federal, no prazo de 3 anos a partir da vigência deste plano, Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 61 da Lei 93/94, assegurando que todos os profissionais da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em cursos de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Então, aqui é formação de professores, né, para atuar no município. Então, como diz respeito à nossa função, a gente vai ler as estratégias. Fortalecer a execução de programas específicos para a formação de profissionais da educação, para atuarem na educação do campo e na educação especial. Então, olha a ênfase que eles estão dando, tanto para a educação do campo quanto para a educação especial. Organizar um plano de formação continuada, que promova a qualificação profissional através da reflexão teórico-prática, possibilitando a incorporação e produção de novos conhecimentos científicos e tecnológicos na área educacional. Meta 16.
ter, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência deste plano e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. Então, eles querem que todos os professores da rede municipal de Araucária, né, tenham até o final desse ano, 2014, pós-graduação. Tá? Então, é uma estratégia para fomentar aí, né, vamos ver o que eles fazem para que os professores busquem essa formação continuada. Prever em calendário escolar o processo de formação continuada para todas as etapas e modalidades da educação municipal. Melhor atividade, conselho de classe, reuniões pedagógicas, semanas pedagógicas, assessoramentos e cursos e Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública, entre outros. Estabelecer termos de cooperação técnica com instituições de ensino superior públicas e privadas, para que os professores possam se especializar. Avaliar sistematicamente o plano de formação continuada ao final de cada ano e publicizar os resultados com vistas ao seu redimensionamento. Então, claro, tendo um plano de carreira bom, né, um plano de formação continuada que ofereça cursos e que incentivem, né, os professores a estudarem. Estimular a formação específica para profissionais que atuam nas unidades educacionais do campo. Ó, gente, como dizia o meu professor do cursinho, né, momento mãe de Ná. Tá vindo bastante coisa sobre o campo, aqui no plano municipal, né. Revisem lá, na diretriz municipal, tem um tópico específico sobre a educação do campo, deem uma revisada lá na diretriz, que, não sei, estou achando que vai cair coisa sobre o campo aí nessa prova. Fomentar a construção de espaço próprio para a realização da formação continuada, equipando com biblioteca e sala de informática. Estimular a existência de grupos de estudos nas unidades educacionais. Assegurar condições para a frequência dos profissionais nos processos de formação continuada promovidos pela CEMED. Considerar o princípio da gestão democrática, as diretrizes curriculares municipais, os princípios do Fórum de Defesa da Escola Pública e a demanda vinda das unidades educacionais na elaboração do plano de formação continuada. Ou seja, oferecer formação continuada dentro da demanda, né, que as unidades estão apresentando. Promover política da construção de sistemas educacionais inclusivos em todas as formações propostas no município. Garantir a formação dos profissionais de educação a respeito das relações étnico-raciais. A gente até vai estudar esse documento na próxima terça. Assegurar formação inicial e continuada aos profissionais da educação infantil, articulada às demais etapas e modalidades da educação nas próprias unidades e em outros espaços organizados pela mantenedora. Garantir e estimular a formação continuada de professores para a alfabetização de crianças, com um conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras. Promover a publicização de pesquisas acadêmicas, valorizando a prática investigativa e o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico previstos no calendário de formação continuada. Organizar um sistema de informações online da formação dos trabalhadores em educação, bem como a atualização dos dados da formação continuada realizada pelos profissionais. Garantir condições materiais aos profissionais da educação para realizarem sua formação continuada online. Estimular a carga horária da formação continuada, no mínimo de 20 horas de formação específica de diretores e diretores auxiliares, conselhos escolares e associações de pais e professores, né, das unidades educacionais. Viabilizar, a partir dos critérios definidos junto aos conselhos escolares, a participação dos trabalhadores da educação em cursos, congressos, fóruns, encontros e outros eventos, distintos dos ofertados pela mantenedora, relacionados à educação, sem prejuízo no calendário escolar. Promover o desenvolvimento da carreira, então olha o plano de carreira aí, né? Por meio do incentivo da formação continuada a todos os profissionais e trabalhadores da educação. Desenvolver, organizar e efetivar a formação continuada, utilizando ambientes virtuais de aprendizagem, incluindo todas as etapas e modalidades de ensino. Ofertar formação continuada para todos os profissionais da educação,
a fim de mantê-los atualizados sobre técnicas e meios de tecnologia educacional, integrando os recursos tecnológicos na prática pedagógica e as formações oferecidas pelos departamentos de ensino fundamental, educação infantil e educação especial. Promover e estimular a formação inicial e continuada dos profissionais da educação para a alfabetização de crianças, com conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação, estrito sensu, e ações de formação continuada dos profissionais da educação para a alfabetização. Criar comissão paritária com representantes eleitos pelo magistério para discutir a alteração da legislação municipal, visando o aproveitamento dos cursos de pós-graduação concluídos anteriormente ao ingresso dos servidores do magistério na rede municipal de educação de Araucária. Então, aqui, todas as estratégias, né, relacionadas aí à formação continuada dos professores. Agora, a meta 17. Valorizar os profissionais do magistério, da educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio dos demais profissionais com escolaridades equivalentes, de acordo com a política educacional municipal até o final da vigência deste plano. Então, valorização, aqui ó, din-din, gente. Favorecer e ampliar a implantação no município do plano de carreira para os profissionais do magistério, observados os critérios estabelecidos na Lei 11.738 de 2008. Fomentar e assegurar a ampliação da assistência financeira específica da União aos entes federados para implementação de políticas de valorização dos profissionais do magistério e melhoria da qualidade da educação. Muito bem. Assegurar a discussão e atualização do plano de cargos, carreira e vencimento para os profissionais da educação básica pública, tomando como referência o piso nacional profissional definido em lei, nos termos do inciso tarará da Constituição. Estimular a existência de uma comissão paritária e permanente de profissionais da educação efetivos para subsidiar na elaboração, reestruturação, implementação e acompanhamento do plano de cargos, carreiras e vencimentos. E a gente sabe que a Araucária, né, deu a largada aí, tá, alguns passos à frente dos municípios aqui da região metropolitana de Curitiba, porque o salário é bem acima do piso, né, por isso que vai ser um concurso concorridíssimo aí. Assegurar o princípio da gestão democrática, garantindo condições, aqui é importante essa meta também, tá, gente? Gestão democrática. Inclusive, tem uma aulinha ali só sobre gestão democrática também, vamos anotar essa meta. Assegurar o princípio da gestão democrática, garantindo condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios de formação e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das unidades educacionais públicas, considerando os recursos e o apoio técnico da União para tanto. Então, vamos ver quais são as estratégias para assegurar o princípio da gestão democrática no município. Garantir, mediante prévia discussão e participação coletiva, a atualização da gestão municipal para sua adequação ao Plano Nacional de Educação. Garantir a escolha democrática dos diretores das unidades educacionais públicas municipais por consulta pública direta, que considere conjuntamente critérios de formação e a participação da comunidade escolar. Garantir a autonomia do Conselho Municipal de Educação como órgão do Sistema Municipal de Ensino. Desenvolver mecanismos de orçamento participativo no Sistema Municipal de Ensino e nas unidades educacionais. Aprimorar os mecanismos de divulgação e transparência dos recursos vinculados à educação. Criar mecanismos de descentralização de recursos às unidades educacionais através de legislação própria. Criar mecanismos de descentralização de recursos ao Conselho Municipal de Educação através de legislação própria. Avaliar o sistema municipal de ensino, levando-se em conta a infraestrutura,
o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes, descartando qualquer forma de classificação ou punição em processos coordenados entre o Poder Executivo, Conselho Municipal de Educação e conselhos escolares. Fortalecer e incentivar a representatividade estudantil mediante criação de lei específica, inclusive por meio de programa de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo. Mobilizar os membros do Conselho Municipal de Educação, do Conselho de Alimentação Escolar e do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb para a formação continuada. Promover mecanismos de gestão democrática no Conselho Municipal de Educação. Mobilizar as famílias e os setores da sociedade civil, visando ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais. Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e seus familiares, na formulação dos projetos políticos pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, que é importante, tá? Participação e consulta, tanto dos estudantes quanto das famílias, do PPP, currículos escolares, planos de gestão, regimento escolar, tá? Já vi cair sobre essa questão em prova, tá? Quando fala de gestão democrática. Então, é muito importante. Quem participa da elaboração desses documentos? Garantir que o planejamento de construção, manutenção e ampliação das unidades educacionais aconteça de forma participativa e democrática com a comunidade escolar. Isso aqui eu vivi bastante quando eu trabalhei na Secretaria Municipal de Educação de Joinville, eu trabalhei lá por 7 anos. Sempre que uma unidade escolar era ampliada ou ia passar por uma reforma ou seria construída, nós chamávamos membros da comunidade, pessoas que faziam parte dos conselhos de pessoas com deficiência, das comunidades, os conselhos, né, do bairro, representantes do bairro ali, até representantes das associações de pais, chamávamos na Secretaria da Educação, apresentávamos as propostas, discutíamos a planta, o que seria construído, qual era a principal demanda, né? Então, a gente envolvia bastante a comunidade, acredito que essa é a proposta do município aqui também. Considerar as proposições do Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública no planejamento das políticas públicas educacionais e na gestão do Sistema Municipal de Ensino. Fortalecer o Fórum Municipal de Educação nos debates sobre as políticas públicas para a educação, bem como efetuar o acompanhamento da execução deste plano. Fortalecer o trabalho do Conselho Escolar também, muito importante, é lei, toda escola tem que ter um conselho escolar, tá? Criar e alimentar regularmente uma plataforma digital de acesso a todo e qualquer munícipe de Araucária, com dados referentes à aplicação deste plano, possibilitando o seu monitoramento. Então, isso tem que estar lá na página do município. Implementar um sistema informatizado para otimizar o trabalho pedagógico e administrativo. Ampliar os programas de apoio e formação de conselheiros dos Conselhos de Acompanhamento do Controle Social do Fundeb, dos Conselhos de Alimentação Escolar, dos Conselhos Regionais, dentre outros. Meta 20. Ampliar progressiva e sistematicamente o investimento direto em educação no município para além do mínimo constitucional. Então, como que eles vão fazer o investimento na educação no município? Quais são as estratégias? Integrar ações e recursos técnicos, administrativos e financeiros da Secretaria Municipal de Educação e de outras secretarias municipais. Garantir a aplicação exclusiva de recursos da educação pública nas unidades educacionais públicas. Contemplar as ações voltadas para a consecução deste plano, incluir progressivamente as metas e estratégias desse plano no Plano Plurianual, PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e na Lei Orçamentária Anual, a LOA. Ampliar progressivamente a execução orçamentária de recursos mínimos constitucionais no investimento em educação. Meta 21.
definir políticas públicas articuladas entre as secretarias municipais para atender crianças e estudantes conforme normas do Sistema Municipal de Ensino. Definir políticas públicas articuladas entre as secretarias para atender as crianças. Vamos ver quais são as estratégias dessa meta. Efetivar, em caráter suplementar, programas de orientação e apoio às famílias por meio da articulação da rede de proteção social nas esferas da educação, saúde e assistência social. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças e estudantes nas unidades educacionais, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, identificando motivos de ausência e baixa frequência. Implementar o custo aluno-qualidade, CAC, como parâmetro para o financiamento da educação infantil municipal, a partir do cálculo do acompanhamento regular dos indicadores com investimentos em qualificação e remuneração dos profissionais de educação e dos demais trabalhadores em educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários para o ensino e em aquisição de material pedagógico, alimentação e transporte escolar. Fortalecer as redes de proteção, garantindo recursos humanos, materiais e seu pleno funcionamento. Muito bem, meta 22. Está meio embaralhado aqui no texto, mas é essa aqui. Fortalecer a integração entre os instrumentos de garantias de direitos. Como que eles vão garantir aí os direitos, né, principalmente das crianças no município? Quais são as estratégias? Ampliar campanhas do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente para esclarecimentos e divulgação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, destacando-se direitos e deveres dos sujeitos envolvidos, crianças em situações de risco e privação, crianças exploradas no mundo do trabalho. Incentivar a participação de ações articuladas em rede entre as organizações da sociedade civil, do poder público e do poder judiciário do município, no município, que estabeleçam mecanismos de integração entre os instrumentos de garantia de direitos. Fortalecer o sistema de garantias de direitos por meio das redes de proteção social e seu pleno funcionamento com recursos humanos e materiais. Garantir que crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, risco ou vulnerabilidade social sejam incluídos em programas protetivos. Encaminhar as redes de proteção social às famílias de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Promover o acesso ao Fundo da Infância e Adolescente, FIA, divulgando amplamente as formas de captação e ampliação dos recursos. Promover, em conjunto com a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, a inclusão do adolescente no mundo do trabalho, priorizando aqueles em situação de vulnerabilidade social. Participar de maneira articulada com outras secretarias municipais, de programas e serviços de atenção integral à saúde e à segurança da criança e do adolescente, visando prevenir a gravidez precoce, as doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS e o uso indevido de drogas. Cumprir protocolos para encaminhamentos relacionados à violência e o uso de substâncias psicoativas. Apoiar a criação de um sistema municipal de informações com dados atualizados pelo poder público sobre atendimentos e demandas, integrado com todas as ações de políticas de promoção da proteção integral de crianças e adolescentes. Efetivar políticas de inclusão e permanência na escola dos adolescentes que se encontram em regime de liberdade assistida e ou em situações de rua, assegurando-se os princípios do ECA, articulados aos órgãos de proteção à criança e ao adolescente. Participar das ações entre as diversas políticas municipais para criança e adolescente, colaborando com a disponibilização de informações necessárias para que o Conselho Tutelar alimente o CIPIA. Compor, acompanhar e propor participação efetiva na composição do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Muito bem. Meta 23, vamos anotar aí. Estabelecer regime de colaboração com o governo do Estado do Paraná, para que este assuma gradativamente
a responsabilidade pelo atendimento à demanda dos anos finais do ensino fundamental. Então, isso já aconteceu aí, né? Acho que a maioria das escolas de Araucária, as escolas municipais estão atendendo educação infantil do 1º ao 5º, e as escolas estaduais do 6º ao 9º em ensino médio, tá? Era uma meta do plano municipal, e eu acredito que, se não está 100% já acontecendo, está ali nos 90 e poucos por cento, tá? Então, o município já está atendendo quase que exclusivamente, acredito que meio que exclusivamente, educação infantil e séries iniciais, e o Estado vai atender aí as finais e o ensino médio. Quais foram as estratégias? Cobrar a ampliação da rede física das unidades educacionais estaduais do município, construção de prédios custeados pelo governo do Estado do Paraná, após diálogo com a comunidade escolar, para que o Estado oferte os anos finais do ensino fundamental. Organizar cronograma para que o Estado assuma os anos finais do ensino fundamental, assegurando o direito do estudante à escola próxima da sua residência. Muito bem. Meta 24, garantir a alimentação escolar adequada às crianças e estudantes atendidos nas unidades educacionais municipais públicas por meio da colaboração financeira da União e dos Estados. Quais são as estratégias? Garantir a preparação que a alimentação aconteça nas próprias unidades educacionais e efetivar o programa da agricultura familiar. Meta 25, ampliar o acesso à tecnologia de informação e comunicação para toda a rede pública municipal de ensino. Quais são as estratégias para a ampliação da tecnologia? Tem um item no edital só sobre tecnologia, né? Acredito que vocês já tenham assistido a essa aula. E aí vamos anotar essa meta aqui. Também eles estão dando bastante ênfase à questão da tecnologia. Lembra lá naquela meta da alfabetização, né? Criar estratégias tecnológicas, né? Então, vamos ver qual era a meta deles com relação à tecnologia. Universalizar o acesso à rede mundial de computadores através de banda larga de alta velocidade, né? O acesso à internet. Consolidar o uso das tecnologias de informação e comunicação, em consonância com as diretrizes municipais de educação. Assegurar recursos financeiros para aquisição de equipamentos de acessibilidade ao computador, adaptações físicas ou órteses, adaptações de hardware e software especiais de acessibilidade, caracterizadas tecnologia assistiva. Implantar um portal educacional, possibilitando uma maior interatividade entre os profissionais da rede e a divulgação dos trabalhos desenvolvidos. Firmar convênios com a União e o Estado para o financiamento e a manutenção dos recursos tecnológicos nas escolas. Destinar recursos financeiros e humanos para a manutenção e assistência técnica do portal educacional dos equipamentos dos laboratórios de informática, das unidades educacionais, laboratório itinerante, laptops educacionais e outros, bem como de reposição de peças, substituição e atualização de equipamentos. Garantir em todas as escolas espaço específico destinado ao laboratório de informática, que esteja equipado para atender os estudantes de maneira que cada um possa utilizar um computador individualmente por sessão ou aula nesse espaço. Não sei, né? Curitiba é um computador para cada 2 crianças. Estimular, pelo menos na escola que eu trabalhava era, estimular a contratação de profissionais para atividades de rotina nos laboratórios de informática. Garantir a ampliação dos recursos tecnológicos e da equipe de profissionais para atendimento à educação infantil, que permitam interatividade entre a criança e o equipamento através de jogos educativos e equipamentos interativos. Garantir em todas as unidades educacionais espaço específico para a biblioteca, com todas as condições necessárias. Criar a rede municipal de bibliotecas escolares com um sistema próprio, informatizado e integrado. Estimular a contratação de profissionais para suporte na organização e supervisão do trabalho desenvolvido nas bibliotecas escolares e para as atividades de rotina nas unidades escolares.
reestruturar, equipar e manter as bibliotecas das unidades educacionais da CEMED, com ampliação e reposição permanente do acervo. Então, finalizamos aqui o querido Plano Municipal de Educação, né? Estudamos todas as metas do plano. E como eu falei para vocês, muito importante que vocês também estudem e revisem o Plano Nacional que está lá na sala de aula. Vamos lá, perguntas sobre o Plano Municipal? Dúvidas, comentários? Alguém? Não? Então, vamos finalizando essa aula. Como eu falei para vocês, terça-feira, deixa eu parar a gravação aqui. Terça-feira nós vamos estudar o